Oi, gente linda. Faltam 2 minutos ainda. Já nascemos prontas, eu e a Adriana. Bom, então, para quem está entrando aí e não me conhece, né? Eu sou a Adriana. É, eu e Kézia, a gente se conhece há, vou falar muito tempo, né? Que muito tempo fica ruim, parece que a gente é idosa. Mas é lá dos tempos da nossa Século passado. infância, na capital federal, né? E aí a vida foi mudando, a família de Kézia foi embora, voltou para terra natal. E aí o tempo mudou mais um tanto, minha família veio para Goiânia e a gente se desencontrou. E aí pelas nossas afinidades de vida, né? Pelas nossas crenças, pela nossa profissão, Kézia é professora, eu também, né? Sou formada em História pela Universidade Federal de Goiás, onde também tenho mestrado, especialização, enfim. E aí a nossa questão com, né, nosso amor pela cultura, pelo samba, né, pelas questões, né, sociais acabaram nos reencontrando aí, nos aproximando, fazendo de fato a gente ter vontade de se aproximar mais, né? É, e eu fiquei super satisfeita com o convite, né? Fiquei muito feliz, estava ansiosa, né? Estava muito ansiosa. Considerando não só a importância do tema, né, que é um negócio que eu acho que é, de fato, urgente e necessário da gente falar, da gente pensar, mas ansiosa, acho que pela responsabilidade, porque é difícil falar de determinadas coisas, né, considerando que as pessoas querem saber, mas as pessoas não querem ouvir, né, Isso. É. tem um negócio. É, todo mundo adora a verdade, as pessoas só não gostam de ouvir, né? Mas todo mundo gosta de gente sincera, todo mundo adora uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, objetiva, mas a gente não gosta que é pra gente, a verdade a gente não gosta, né? E aí o feminismo, Aham. falar sobre o feminismo já é um pouco isso, né? Mas falar sobre o feminismo negro Aham. amplia um pouco essas questões, né? É. Então eu acho que o convite foi muito bom por vários motivos, né? Eu tô bem nessa fase mesmo, né? De. Achei lindo, né? Ver me anunciando lá nas redes sociais, Muito negra, lindo. empoderada, mãe. Que é exatamente Isso. assim como eu tenho me sentido nos últimos anos aí da minha vida, né? E acabou que a gente conseguiu marcar justamente hoje, que é o dia da padroeira, que mulher negra, a nossa santa padroeira do Brasil é uma mulher negra, e isso tem Cidinha uma força muito para os boa. íntimos, Cidinha para os íntimos. Ô, Mas Adriana, hoje é então um fala dia pra gente, bacana, por porque quê? hoje faria 116 anos, né, a Laudelina Campos, né? Uma mulher negra, né, que a primeira mulher, né, a fundar um sindicato das empregadas domésticas no Brasil, né? E uma Ai, mulher muito importante para o feminismo brasileiro, né? Mas que deixa muito evidente, né? Inclusive o nosso tema de hoje, uma infinidade de pessoas nunca ouviu falar sobre a Laudelina, exatamente por ser uma mulher uhum, negra, por ser, né? Então a gente tem aí esses apagamentos, né? é. Gente, é a luz que tá me irritando os olhos. Ai, muita emoção, Adriana, nossa. Ai, ai. Por que que a gente tem que falar de feminismo negro? Já que existe o feminismo não abrange todas as mulheres, por que que tem que ter um feminismo negro? Ai, mulher, ó, vamos lá. Ai, esses dias, inclusive eu dando uma aula, uma aluna minha me fez um questionamento, né? Porque quando a gente fala de feminismo negro, falar de feminismo já é um negócio meio demonizado, né? Porque é do tipo, é um monte de mulher perturbada que quer ser mais que todo mundo nesse universo, né? Que quer ser mais que os homens, que quer ser mais que todo mundo. Mas quando a Uhum, gente fala de feminismo negro,
isso tem uma outra pegada, porque as pessoas tendem, né? Eu não sei nem se tendem, né? Mas acreditar que o racismo é um negócio que está superado, né? As pessoas gostam de acreditar em democracia racial, as pessoas gostam de acreditar em Fada do Dente, em Papai Noel, as pessoas gostam de acreditar em várias coisas, né? Mas falar sobre feminismo é pensar exatamente que a sociedade ela é plural. Isso não seria diferente no universo feminino, né? O universo feminino ele é plural. Então, para eu falar de um feminismo que, de fato, né, esteja preocupado com o processo de universalização dos direitos das mulheres, eu preciso que seja um feminismo que entenda essa pluralidade e aí ele consiga dar conta da condição histórica do Brasil. Né? Então, ele precisa dar conta das mulheres negras, ele precisa dar conta das mulheres pobres, das mulheres trans, das mulheres indígenas, né? Das mulheres idosas, né? Então, assim, existe uma gama gigantesca, né, dentro do universo feminista, dentro do universo feminino, a ser pensado, né, sobretudo agora. Quando a gente fala, mas o feminismo negro, muito provavelmente, e talvez isso seja a questão que mais incomode, né, é porque exatamente as pessoas querem falar sobre feminismo descolado de uma questão que é histórica, que é estrutural, que é o racismo. Né? Esse é o principal ponto. Então, não dá para falar de feminismo, não dá para falar de ser sorora, né? De sororidade, não dá para falar de um monte de outras questões, se a gente não entende que muito antes do feminismo surgir enquanto uma luta, já tinha uma galera, sobretudo meu povo, já tinha uma galera lutando para ser reconhecido como gente. E aí a gente está pensando no processo de humanização. Né? Então, quando a gente pensa enquanto movimento, o movimento feminista surge no século XIX, com a industrialização, talvez um pouco antes, né, com a Olympe de Gouges, lá na Revolução Francesa, quando ela faz aquela releitura da Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que ela faz uma nova versão, os direitos da mulher e da cidadã, e aí nessa questão, inclusive, ela vai ser, né, ela foi enforcada e tal, a gente... e não é desmerecendo o lugar dessas mulheres. Acontece que quando essas mulheres começam a lutar pelo seu lugar, quando essas mulheres reconhecem que as mulheres têm direitos, a gente está falando de fato de mulheres brancas. Não entra no cenário de debate do feminismo, nesse contexto do surgimento do movimento, as mulheres negras, sobretudo porque elas não eram reconhecidas como sujeito. Então, a gente tem um grupo, a gente está falando que as mulheres negras existem, né, nesse contexto, elas já existiam, mas que elas eram vistas como coisas, como animais. Né? Então, as mulheres, mas as mulheres sempre foram oprimidas. Não, gente, é triste. Isso, porque, na minha concepção, a opressão é opressão. Só que para a gente dar conta de uma situação que está proposta, né, pelo feminismo, que é trazer exatamente essa universalidade de direitos para as mulheres, a gente precisa, de fato, entender que as mulheres vivem em condições que são distintas, né, sociocultural e historicamente. Então, pensar que lá no século XVIII as mulheres estavam preocupadas com o seu lugar na política, com o seu lugar nas esferas públicas, né? Então, desde o século XVI, quando a galera é trazida lá compulsoriamente da África, a gente está dizendo que essa galera está lutando por humanidade, para ser reconhecido, tipo, olha, a gente é gente, a gente também sente dor, a gente tem a nossa cultura, a gente tem, né, as nossas crenças, a gente tem direito ao nosso corpo, à nossa dignidade. E é isso que está... eu acho que talvez isso seja a questão que mais segregue, né, o feminismo. Porque aí a gente precisa primeiro entender um problema que é estrutural. A gente precisa lidar com a questão do racismo. Isso é urgente, isso é pontual. E para a gente dar conta disso, a gente precisa reconhecer que é um problema. Né? E a gente precisa reconhecer isso não só no discurso do é isso mesmo, eu sou um privilegiado, este não é o meu lugar de fala, né?
que é uma expressão bacana, que depois a gente pode falar mais sobre ela. Mas a gente pensar que, enquanto a gente não der conta do racismo, né, as mulheres têm um obstáculo a mais, né? Porque quando a gente pensa na sociedade como um todo, a gente pensa, putz, o feminismo. As mulheres, quando elas estão lutando, as mulheres brancas, quando elas estão lutando por igualdade, elas têm que lidar com o machismo, com a questão do patriarcado, que também é histórica. Tem que ficar claro que eu não estou desmerecendo isso. Isso está reconhecido aqui. As mulheres têm que dar conta, né? O grande problema é romper culturalmente com a questão do patriarcado. Essa desconstrução. Só que esse reconhecimento do patriarcado e essa coisa das mulheres se unirem, né, e tal, é uma coisa que é muito mais recente, são quase 3 séculos de diferença, né, entre o processo escravocrata, né, que vai animalizar e que vai objetificar e que vai coisificar o povo preto, e o feminismo. Né? Então, tipo, no século XIX, eu acho muito bonito, você pega os livros, né? Como professor de história, a gente precisa lidar com isso também, né? As frases, né? Então tem... Agora, então é isso. Então, com a industrialização, as mulheres entraram no mercado de trabalho. Amores, qual mulheres? Qual mulheres entraram no mercado de trabalho? Historicamente, as mulheres sempre trabalharam. Historicamente, você pode pegar a antiguidade. A mulher sempre foi dona de casa. Ela sempre teve que dar conta dos afazeres domésticos, tarará, tarará. A questão é, quais mulheres? Mulheres pobres. Mulheres pobres. Né? Então, você vai lá na antiguidade clássica, na Ásia, enfim. Na antiguidade, você vai olhar do tipo... As mulheres sempre trabalharam. Quais mulheres? As mulheres pobres. Isso quer dizer que, nossa, as mulheres que não eram pobres tinham uma vida maravilhosa, fantástica, sensacional? Não necessariamente. Mas o que a gente vai entender? Recentemente a gente entende que elas viveram um apagamento. Ou seja, eram mulheres que atuavam publicamente, mas não eram reconhecidas por isso. Enquanto as mulheres pobres trabalhavam. Aí a gente vai para esse momento mágico e maravilhoso, né, da industrialização. E aí é isso, aí o povo vê, meu Deus, mas as mulheres entraram no mercado de trabalho. A questão é, quais mulheres entraram no mercado de trabalho? Não é? Então, porque as mulheres negras já trabalhavam. As mulheres pobres já trabalhavam. Será que elas não estavam saindo para o movimento, por exemplo, e deixando as crianças com a empregada negra, por exemplo? Digamos assim. Vamos sair para o movimento, a manifestação lá que vai ter na cidade, e as crianças ficam com quem sempre trabalhou, a empregada negra, por exemplo. E aí a gente vai só observando que é isso. E aí a grande questão, tipo, a preocupação tem que ser exatamente essa, né? Do tipo, quando a gente pensa no feminismo e do tipo, qual é a importância do feminismo negro, é pensar exatamente, olha, é isso. O feminismo é um movimento de universalização dos direitos das mulheres, né? Eu não gosto da ideia de igualdade de gênero, porque eu não acredito nisso. A gente não é igual aos homens. A gente tem biologicamente, a gente tem emocionalmente uma diversidade gigantesca, o que é lindo, o que eu acho maravilhoso. Eu acho sensacional. É importante. A questão do machismo, do racismo. Eu acho sensacional ser mulher. Gente, é maravilhoso você poder meter um batom, fazer um carão, né? Toda essa... Gente, né? Ficar parecendo uma árvore de Natal. Gente, eu acho a coisa mais fantástica do mundo. Parir é um negócio sensacional. Amamentar é um negócio sensacional. Tipo, é massa. Ser mulher é massa. Tirando, né? Como diria minha avó, tirando as coisas ruins, fica tudo bom. Né? Fica tudo bom. Mas a gente precisa entender que não se trata, e que é um outro equívoco com relação ao feminismo, as pessoas, porque as mulheres querem se igualar aos homens. Não, a gente não quer se igualar aos homens. A gente precisa entender que, enquanto sujeito, enquanto construtores de um processo sócio-histórico, político, a gente ocupa um lugar e a gente precisa ser reconhecida pelo lugar que a gente ocupa. É isso. E a gente dá conta, porque a gente sempre deu conta. Né? É isso, é aquele negócio que a mulher tá
fazendo quimioterapia, ela pega os meninos, sai da quimioterapia, pega os meninos na escola, ela passa no supermercado, né? E aí o que acontece? Tem uma resistência também com o feminismo, porque o feminismo é uma dinâmica de denúncia, né? É isso. Porque eu sou mulher, não significa que eu sou obrigada a ser forte, que eu seja obrigada a acumular 458 mil tarefas e ficar me sentindo maravilhosa com isso. Não é? Então é isso, é poder dizer, assim como os homens, com a unha encravada, não posso nem trabalhar hoje, porque minha unha encravou, né? Vou ficar de cama hoje, vou dormir um pouco, eu tô cansada, minha unha tá encravada. Não, as mulheres não podem se dar o direito de estar exaustas. A sociedade está esperando um monte de coisa delas. Numa relação com as mulheres negras, a sociedade espera muito mais, né? Então, a gente tem aqui uma construção elaborada socialmente de que as mulheres negras, elas naturalmente são mais fortes, naturalmente elas são mais resistentes, e isso é uma construção do período escravocrata mesmo, né? E quando elas não são fortes, quando elas não são resistentes, elas são o quê? Elas são barraqueira, elas são brigona, né? Elas são... Existe um processo que é constantemente, né, de animalização. Quando a gente não está dada para o trabalho, né? Eu estou falando a gente, a mulher negra, quando ela não está dada para o trabalho, ela está dada para a sexualização, ou ela está dada, de fato, para a animalização. Né? Eu fiz umas fotos esses dias com uma fotógrafa maravilhosa que eu vi que ela estava assistindo aí. Maria, sua linda. Adorei o momento. E aí, fui procurar, porque eu tenho um negócio, né? Que eu gosto de fazer foto, gata. É o quê? Pelada, né? A gente vai tirar foto, eu passei a vida oprimida, aí agora a gente vai fazer foto, a gente quer tirar a roupa. Aí, coloquei no Google, do tipo, fotos de nu artístico. Nu feminino. Aí aparece um monte de fotos de mulheres brancas magníficas, maravilhosas. Quando você coloca no Google, nu, mulher negra, então aparece um monte de fotos pornográficas. Então são recortes de filmes pornôs, são mulheres negras em situação, de fato, de sexualização mesmo, com poses profundamente explícitas, assim, tipo, nada artístico, nada glamuroso, nada... O que aponta exatamente para esse processo de animalização, sabe? De objetificação. Para que servem as mulheres negras? Para isso. Né? Então, o feminismo negro de fato, uma necessidade para ser pensado, né? Então, o feminismo, se ele quiser avançar, né? E a gente tem essa coisa, né? O feminismo chega em determinados momentos da história que ele parece que entrava ali, né? O negócio garra, né? Nem anda, nem volta e parece que as pessoas a gente começa a perder, né? As nossas pupilas. A galera parece que vai desistindo, vai cansando, né? E esse cansaço, essa desistência, ela vem exatamente desse lugar, que é do tipo, eu não tô sendo contemplada pelo feminismo. Então, o feminismo é para quem? Né? Que feminismo é esse que não consegue dar conta da minha realidade, enquanto mulher negra, enquanto mulher trans, enquanto mulher indígena? Que choca muito com o conceito de sororidade, né? Existe? Será que existe sororidade? Será que... É um atrapalho, né? Tem um livro bacana de uma escritora que chama Vilma Piedade, que tem exatamente o nome Dororidade, né? Que é, de fato, uma variação, né? Uma evolução. Eu vou ser a xarope, né? A evolução do conceito de sororidade, exatamente porque a escritora entende que o conceito de sororidade ele não alcança, ele não atinge as mulheres negras. Né? Então, o conceito de sororidade, e que vem exatamente dessa graça, você como professor de língua portuguesa, mais do que ninguém entende isso, que vem exatamente da dor da mulher preta. Né? Se eu entendo que sororidade, né, é exatamente esse, de forma bem simplificada, né, bem rasa, se sororidade é exatamente esse momento, né, de solidariedade feminina, né, nós por nós, né, mexeu com uma, mexeu com todas, e todos esses movimentos aí, né, que pipocam nas redes sociais e que acabam banalizando o conceito, né,
Quando a gente fala de solidariedade feminina, quando a gente fala desse momento em que as mulheres elas precisam, né, ter um olhar mais atento, um olhar mais sensível para as mulheres, né, para o nosso universo, a gente está falando de todas as mulheres, né? Então, quando o feminismo não dá conta de ser sororo, né, quando a sororidade deixa de ser essa característica mais primordial do feminismo, é natural que surjam novos conceitos, né, e que é o caso do conceito de dororidade, que é um conceito de apropriação das mulheres pretas. E aí, exatamente considerando tudo que historicamente pesa sobre o universo das mulheres negras, né, das mulheres pretas. Então, quando a gente vai pensar, sei lá, da constituição das famílias, né, na atualidade. Então, hoje, sei lá, quase 60%, né, dos lares são chefiados por mulheres. Quando você pensa desses lares que são chefiados por mulheres, né, uma maioria esmagadora são mulheres pretas, né? Uma grande maioria das famílias são chefiadas por mulheres, né, que são mães solo, são mulheres negras. A gente, para um outro lugar, né, que é a questão da solidão mesmo da mulher negra, né, que tem aí muita coisa, é muito estigma, é muito arquétipo, sabe, é muita coisa para ser desconstruída, né, porque quando a gente pega a história da mulher negra no Brasil, e eu me lembro da primeira vez que eu peguei um livro do Sérgio Buarque de Holanda, né, e aí você vai olhar ali, aí tinha um mapa maravilhoso, porque eu comprei um livro que era edição de aniversário de 100 anos do livro, aquele negócio, tem um mapa que você abre assim, é a coisa mais maravilhosa. E aí a gente já vê que do tipo, dentro daquela dinâmica, né, que é a casa grande, a senzala e tal, as mulheres estão sempre em condições de objetificação e sexualização. As mulheres estão sempre com seios nus, né? E aí a gente vai para esse lugar e do tipo, é isso. As mulheres foram violentadas porque elas eram entendidas como parideiras, né? Era parte da estrutura mercadológica. Então, dentro do sistema escravocrata, ou as mulheres eram mercadoria, ou elas eram mão de obra, ou elas eram o objeto de fetiche do senhor. Aí, quando você pensa isso, aí você vai lembrar da dinâmica das torturas, né, do negócio. Do tipo, as mulheres europeias, quando chegavam no Brasil, sobretudo, né, gente? Aquele povo não gosta muito de higiene, aquele negócio, tem todo um histórico, né? Aquela coisa. Aí, caso mais aqueles dentes ruins, né, e tudo. Aí olha para as negras, com aqueles dentes maravilhosos, né? Aquela pele, aquela cutis sensacional. Aquele corpo tananazinho, né? Para os senhores, aquilo nada mais é do que, tipo, chegar na Disney. Aquele homem não olhava para aquela mulher do tipo, com sensibilidade, com empatia, com romantização, com entendimento de que é uma mulher, né, que é um sujeito. Não. A pessoa olha para aquela mulher e vê seio, e vê bunda, e vê... E aí, o que acontecia? As senhoras torturavam as mulheres. Então, do tipo, os dentes delas são lindos? Massa! Manda arrancar. Então é isso, arranca os dentes dela. O corpo dela é bonito, chicoteia ela, enche ela de cicatriz. Ela tem as pernas bonitas, quebra as pernas dela. Tipo, pra gente ter uma dinâmica, e aí não as pessoas entendem quando a gente fala dessas coisas, né? Que quando o negro fala dessas coisas, a gente fala com satisfação e com orgulho. Vocês não entendem o tanto que é dolorido, pensar historicamente do meu lugar na sociedade, né? Então, mas aí pra gente entender que o tanto que é difícil, se as pessoas hoje acham que não tem dívida histórica, né? As pessoas estão querendo, eu não escravizei ninguém, eu não devo nada para ninguém, né? Eu não... Então, pra gente entender que historicamente a sociedade, ela vive um processo de construção contínuo. Então, se eu posso falar de patriarcado e eu posso sustentar o discurso do patriarcado, que é o lugar dos homens dentro dessa sociedade, que é o lugar... Por que eu não posso sustentar o discurso de que a opressão na vida das pessoas negras ela é um fato, ela é histórica e ela é estrutural.
E aí esse se torna, para a gente poder pensar um feminismo que avança e que dá conta, né, da nossa realidade, a gente precisa pensar o lugar da mulher negra. Né? A gente precisa pensar o feminismo negro e a gente precisa, sim, dar conta disso. Então, o sentido de a solidão da mulher negra é muito mais do que questão de relacionamento amoroso. É muito maior. Porque assim, quando a gente fala, a gente passa muito por isso, né? Quando a gente vai ficando mais velha, eu falo isso inclusive para meus alunos, a gente chega numa certa idade da vida da gente que a gente entrega para Deus, né? Tem uma época da vida da gente que a gente purga tudo, né? Tudo a adolescência é muito esse lugar de purgar e tal. E para mim foi um momento muito difícil ali. Porque foi o período de compreensão do racismo, foi o período de compreensão. Porque a gente passa essas coisas pela infância, né? Do tipo, você que conhece minha família, e você lembra da minha mãe, né? E do meu pai. Eu saí com a minha mãe, as pessoas direto perguntavam se eu era adotada. As pessoas me pediam pra minha mãe. Do tipo, meu Deus, como é bonitinha, dá pra mim. Né? Do tipo, como se eu fosse um filhote de cachorro, né? Do tipo, nossa, dá pra mim. Ela é tão bonitinha, Nossa. deixa eu levar. Deixa eu levar. Né? E aí, aí a gente vai avançando, vai ficando adolescente, e a gente vai entendendo que, tipo, quando a gente volta naquela coisa das construções, a sociedade construiu um padrão de beleza que se ele é inatingível para uma mulher branca, né? Se ele é inalcançável para uma mulher branca, amor, que dirá pra mim? Porque aí a gente vai pensar várias coisas, do tipo, a gente vai pensar que a desgrama do europeu inventou um conceito de civilização. Ah, o que é ser civilizado? O que é ser massa? Ser massa é ser branco, ser europeu, ser cristão e ser industrializado, né? E ser desenvolvido tecnologicamente, né? Aí quando a gente vai para esse universo feminino, o que é a mulher? O que é uma mulher massa? O que é uma mulher bonita? Aí o cara vai buscar aquele exemplo, tipo, pensar a exceção da sociedade europeia. Tipo, o que é mais bonito? Qual é a mulher mais bonita na Europa? Então, essa vai ser o padrão das mulheres a partir de hoje. O que é ser bonita? Ser bonita é ser igual essa moça aqui. Então, tipo, se para as mulheres brancas é muito difícil atingir isso, a gente tem um problema muito difícil, porque eu não vou ser branca, gata. Dá pra emagrecer, dá pra gente mexer no nariz, dá pra gente fazer uma lipo, dá pra gente... Mas eu nunca vou ser branca. E o fato de eu nunca ser branca me exclui de uma infinidade de situações sociais. Né? O fato de eu não ser branca me faz ser perseguida dentro do supermercado, né? Dentro de shopping. O fato de eu não ser branca, né? Faz as pessoas terem resistência no processo de relações. Isso é um fato. Né? Quem é preto, quem é negro e nunca ouviu na vida, né? Uma pessoa branca falar que do tipo, gente, ai, amigas, desculpem. Ai, toda loira tem sua morena, toda loira tem sua pretinha, né? Mas aí vai piorando, né? Do tipo, gente, assim, nas relações de amizade, você vive aquela situação em que, do tipo, você tem várias amigas, né? Aquele negócio, as amigas, né, brancas, né, que adoram falar, mas minha amiga, mas, do tipo, cria-se um discurso. Esses dias, eu li um conceito criado pela Djamila, né, que é o negro único, né? Que é exatamente a construção do caso de exceção. Parece que as pessoas fazem questão de manter a gente por perto, para naquele momento em que, do tipo, vai pipocar o racistão, do tipo, não, mas eu não sou racista, eu tenho até uma amiga negra. Né? Se sustenta muito isso, né? Nas relações interpessoais, né? Nas relações afetivas, isso tem um outro peso, porque a gente vai esbarrar de novo no machismo, né? Existe um projeto de sucesso construído pela sociedade, né? Quando a gente pensa no projeto de sucesso, aquele negócio, você cresce, você casa, e, né, você estuda, arruma um emprego massa, e casa, e quando você casa, nas propagandas de pasta de dente não tem uma mulher igual a mim. Nas propagandas de margarina não tem uma mulher igual a mim. Né? Que é onde a gente tem ali estampada a família tradicional, né? Ocidental.
É aquele casal branco da bochecha rosa, com aquelas duas crianças lindas, né? E aquele golden que tem aquele pelo maravilhoso, sensacional, que, né, podia fazer propaganda de shampoo. Aí essa é a família. Não são pessoas como eu. Então, quando um homem negro atinge o sucesso pessoal, normalmente ele não casa com uma mulher negra. Sobretudo no Brasil. Ele se casa com mulher branca porque é parte da dinâmica de sucesso. Ser bem-sucedido é ser casado com uma mulher que estampa o imaginário social de perfeição, de beleza. Né? Então, tipo, nossa, um cara rico, um cara bonito, vai casar logo com essa mulher. Porque construiu-se também a ideia, né, de que o ser negro não é bonito. Mas aí piora, porque a gente vai ter que entrar no debate da questão dos colorismos, né? Do tipo, aquela pessoa que é preta, da pele clara, que atende em alguma medida os padrões sociais de beleza, né? Uma mulher que eu amo e que eu acho magnífica, que é Camila Pitanga, por exemplo, que é uma mulher negra, mas é uma mulher negra rica, do cabelo liso, do narizinho fino, né? Tem todos uns traçozinhos europeus, então... Do tipo, pra Camila Pitanga viver o racismo, dela ser escorraçada, ser seguida na loja, mais difícil, né? Mais delicado. Mas a gente entende que entre a Camila Pitanga, né, e, sei lá, a Vera Verão, nossa, que eu adorava, gente, que é a pessoa, existe um universo gigantesco por vários motivos, né? É uma mulher, era uma travesti, né? Negra, periférica, né? E aí você tem todo um peso que essas construções de beleza, que essas construções, né? Do Felizes para Sempre, também construído pela sociedade, né? Dos projetos de sucesso, né? Eles não são elaborados para nós também. E aí isso é evidente, porque quando você assiste um filme, você vê uma novela... Raramente você vê não só uma mulher negra como protagonista, mas você vê uma mulher negra viver felizes para sempre. Se é a mulher que vai casar e que vai ser feliz no casamento e que vai ter filhos. Normalmente, quando você assiste um filme onde uma mulher negra é protagonista, normalmente ela é profundamente problemática, porque ela é doida, ela é barraqueira, né? Ela é agressiva, que é exatamente tudo que se espera de uma mulher negra. As pessoas não esperam que eu seja sensível, né? As pessoas não esperam que eu seja delicada, que eu seja... É isso. E é isso acaba construindo uma dinâmica de isolamento mesmo, né? Da mulher negra. Não é o universo que foi pensado e que foi construído nessa dinâmica de construção, né? Dos nossos lugares na sociedade. A mulher negra, ela não está dada para o casamento. A mulher negra é para ser amante, porque aí tem a questão do fetiche. Porque a mulher negra é boa de cama, porque ela é fogosa, porque ela é quente. Então, naturalmente, né? Olha o raciocínio aqui social. Um homem que casa com uma mulher dessa é para ser o quê? Para ser corno, gente. Porque é uma mulher que só... É isso, ela só pensa nisso. As pessoas não visualizam um lugar onde, como qualquer outra mulher, né? As mulheres negras sejam dotadas de... não só de desejo, né, mas de pensamento, de inteligência, de sensibilidade. E aí isso constrói exatamente esse lugar da solidão, né? Isso isola bastante. Gente, tô vendo uma saudade. Hã? Oi? A menina que foi minha aluna colocando aqui, que saudade, Adriana. Ai, bonitinha. Teve alguém que falou alguma coisa sobre a bruxa, que está se aproximando o Dia das Bruxas. E de que maneira que a mulher muitas vezes é apontada, acusada, e muitas vezes foi queimada na fogueira como bruxa. O que é que levou a isso? Então, a Inquisição é um outro momento, né? A gente não tem... Historicamente, a gente não pode dizer que a gente tem um relato que fala, nossa... Foram as mulheres negras as mais oprimidas, né, pela Idade Média. Primeiro, porque a gente não está vivendo esse momento da colonização, né? A escravidão ela não é uma realidade na Idade Média. A gente vai falar de trabalho servil, vai falar de outras questões. Mas é um momento massa, exatamente para pensar que
as poucas mulheres que ousaram pensar dentro da dinâmica, né, que foi o período medieval, tiveram que recuar, né? Porque ou elas eram silenciadas ou elas eram queimadas, né? Então, qualquer conhecimento utilizado por uma mulher, né, sei lá, uma mulher, que a mulher na Idade Média, né, tem esse negócio, que é um estigma meio que parece que foi todo trazido para a mulher negra, né? Do tipo, você pega a Bíblia ali, esses dias eu até falando sobre o Renascimento ali com os meus alunos, tem uma obra de arte do Renascimento, que aí é Adão e Eva no jardim e a serpente é uma mulher, literalmente, né? É o corpo, o rabo da serpente e o busto e o rosto é uma mulher. Então, é a mulher que induz o homem ao pecado. Então, se o homem traiu, né? Se o homem teve desejo, se o homem... A culpa de quem? A mulher. A mulher que é a sem vergonha, a mulher que é safada, a mulher... Então, do tipo, a sedução, né? Essa coisa, as características físicas, a beleza de uma mulher podia ser um elemento que levasse a mulher à fogueira, por exemplo. É bonita demais, todo mundo deseja ela tá fazendo o quê? Enfeitiçando nas pessoas. A mulher tem enfeitiçando nas pessoas. Ah, mas a mulher é o quê? Uma curandeira, sabe fazer um chá, sabe fazer um remédio, né? Fez um chá e curou. Quem cura é só Jesus. Então, não pode, vai morrer porque tá fazendo magia, né? Minha avó fosse eu teria morrido, inclusive, né? Minha avó era parteira, minha avó era benzedeira e minha avó era a mulher das garrafadas. Eu fui tomar remédio em farmácia, eu tinha 16 anos, gente. Ficou mais linda, minha avó. Uma velha bruta. Sensacional. Branca, viu? Descendente europeu. Quando eu falo bruta, as pessoas imaginam que é uma baiana rodando, né? Louca, não. Não era não, tá? Descendente italiano. Aí tá valendo. Então, a Inquisição é um outro momento, né? Que evidencia o lugar das mulheres desde sempre na história. O nosso grande desafio é que o feminismo surge como uma possibilidade de discurso do tipo, em que momento as mulheres têm o direito de falar sobre? Né? Em que momento as mulheres têm o direito de dizer, olha, a gente precisa ser reconhecida pelo que a gente ocupa, pelo que a gente faz. Porque a gente faz muito. E faz, amores. Gente, vamos pensar quantas mulheres maravilhosas existiram na história da humanidade. E que só muito recentemente essas mulheres são reconhecidas. Né? A própria Cleópatra, né? Que durante a Idade Média a igreja fez questão de colocá-la na condição de prostituta. E a mulher era uma estrategista militar, uma mulher que falava 4 idiomas, uma mulher que, sabe, diz a lenda que ela nem era linda, mas ela tinha um elemento, ela tinha esse tchananazinho que era o quê? Inteligentíssima. Uma mulher que dominava os espaços masculinos, como poucos homens, inclusive. Só que fica muito feio para uma história escrita por homens dizer, olha, tinha uns homens massa, mas tinha uma mulher que botava nós no bolso. Aí fica feio falar isso, né? Então, aí a gente a gente vai colocando essas mulheres aí na gaveta, né, ao longo do processo histórico. Então, o que é um grande serviço e um grande avanço do feminismo? É pensar que ali, quando a Olympe de Gouges diz, olha, a partir de hoje, não dá mais pra gente pensar que os homens falam da sociedade como se a gente não existisse. Cara, a gente acabou de sair de uma revolução. As mulheres foram para a Revolução Francesa, as mulheres deram tiro, as mulheres mataram gente, né? E aí a gente não merece um lugar na história em função disso. A gente também não é cidadã francesa? A gente também não tem um lugar aqui? Tem. Então, quando você escreveu essa carta aí, rapaz, vamos refazer. Aí ela foi lá e refez a carta, colocando as mulheres na condição de sujeito. Foi enforcada. O que a gente entendeu? Que pensar o lugar da mulher é uma coisa que incomoda. Porque pensar o lugar da mulher é pensar privilégio e ninguém quer perder privilégio. Não é? Mas quando a gente fala de feminismo negro, a gente está falando da mesma coisa. Porque quando a gente fala, olha, a gente precisa pensar o feminismo negro, a gente precisa pensar a pluralidade do feminismo, a gente entende que ideologicamente, enquanto uma estrutura política mesmo, o feminismo foi construído por mulheres brancas, né? Ele ainda é dominado por mulheres brancas e que
na sua grande maioria, são mulheres que não estão interessadas em perder o seu privilégio, né? O seu lugar, o seu direito. E aí, ter que pensar essa diversidade, ter que pensar a desigualdade social, ter que pensar a questão étnica, isso dá muito trabalho, isso dá muita mão de obra, né? Isso, na verdade, eu acho que acaba fazendo o momento ter que dar uma parada, né? Aquele negócio dois passos para frente e um para trás, né? Para a gente poder repensar, reorganizar e avançar todas juntas. Nós por nós. Aí faria sentido, né? Aí faria muito mais sentido. Mas enquanto isso não for repensar, enquanto isso não for... Aí a gente tem um problema que exatamente o movimento acaba, né, sendo desacreditado, né? Porque como não existe um espaço para se debater tudo o que o feminismo exige, isso favorece exatamente que as mulheres doidas, igual aquela Sarah Winter, gente, que as mulheres doidas construam um monte de argumentos sem o menor sentido numa relação com o movimento em si, né? Do tipo, o feminismo é isso. É isso que a gente está falando. Olha, é uma ideia sensacional e maravilhosa de pensar as mulheres enquanto sujeito, de pensar as mulheres enquanto indivíduos dotados de direitos e de capacidades, né? E que elas merecem ser reconhecidas por outros homens dentro da sociedade que a gente vive. Ponto. Para mim é isso que é o feminismo. Só que para ele ser isso, dessa forma linda e fofa, a gente precisa se atentar a alguns detalhes aqui nesse caminho. Só que se a gente não abre espaço para discutir essas coisas, né? Se a gente de fato não se abre, se de fato a gente não quer pensar essas coisas, né? Não quer repensar os privilégios, não quer repensar um monte de coisa, a gente tem um problema que é exatamente esse, a quebra, é a fragmentação, é a desmotivação, é a descontinuidade do movimento mesmo. Né? É um monte de gente que fala, não, ó, já fui feminista, hoje eu não quero saber disso mais não, porque é umas mulheres aí que só... gente, as pessoas associam o feminismo ao quê? Tipo, é umas mulheres que não faz axila, umas mulheres que não depila, é umas mulheres que... Do tipo, feminismo é isso também, você não quer depilar? Não depila, meu bem. Mas que é uma coisa que eu diria pros homens, gente, tem homem que depila, você quer depilar? Depila, você quer fazer a sobrancelha? Faz! Né? Eu digo a mesma coisa para as mulheres, amores, e aí a gente está falando de universalização de direitos. É um movimento em que a gente, a única coisa que a gente quer é ser reconhecido porque a gente né? O conceito de interseccionalidade, né? Gente, que é um negócio matemático, né? É um conceito da matemática, mas que é um conceito muito bem aplicado dentro do movimento negro, ou dentro do movimento feminista. Porque quando você pensa todos os argumentos construídos que apontam para essa universalidade, né, a gente vê que a conta não fecha. A conta não fecha. Quando, por exemplo, você está assistindo um noticiário, né, alguns anos atrás aqui em Goiânia, no mesmo dia, né, teve uma moça que estava saindo de uma escola particular aqui, uma escola famosa, e aí ela foi assaltada e foi assassinada. Era uma mocinha, né, nova, acho que 15, 16 anos, uma moça linda, né, e tal. E aí rolou uma comoção, assim, sem fim. E aí as notícias eram assim, era uma menina que tinha sonhos, uma menina que tinha família, era uma menina que tinha... Aí no mesmo dia, na periferia por aqui, morreu uma moça, a moça negra, né, aquele negócio. E aí os argumentos do jornal era, mas ela já namorou um traficante. Mas tem que ver se, né, não estava envolvida com alguma coisa. Então, do tipo, porque era uma moça negra, então... Ou porque, sei lá, se namorou, se não namorou... A culpa dela, né? Então, do tipo, ela não tem sonhos, ela também não tinha família, ela também não tinha, sabe? Então, se as mulheres naturalizam isso, né? Se eu, enquanto parte do movimento, eu naturalizo isso. E eu entendo que do tipo, pô, alguma coisa tem de errado aí, porque não, morrer assim de graça. Do tipo, gente,
É isso mesmo, as pessoas morrem, a violência urbana, né? A violência tá aí para dizer que é isso, mas as pessoas morrem de graça, as pessoas morrem por nada. De bala Aham. perdida a R$ 50, a R$ 20, as pessoas estão morrendo aí. E aí, mas quando é uma pessoa negra, a gente precisa construir um histórico que justifique essa morte para Aham. dizer, olha, Isso. e aí vira estatística, né? Então, pensar essa questão é exatamente ficar mais atenta um pouco a essa questão de que não adianta a gente construir um feminismo, não adianta a gente fazer um discurso lindo, um discurso massa, né? Do tipo Aham. falar de que, não, de tempos, porque gente, a internet virou esse lugar, né? É o currículo, né? É a exposição. Você quer ser Sim. uma pessoa massa? Aí você escolhe o que você posta, né? Então você posta só coisas legais, frases de efeito, né? Tudo que coloca você na condição de uma pessoa descolada, desconstruída, né? E aí é isso. Não adianta você Sim. colocar aí, ninguém solta a mão de ninguém, nós por nós, me too. Sendo que quando você escuta que uma moça foi violentada, do tipo, não, aí você vai relativizar, não, calma. Às vezes, porque tem mulher que denuncia e a pessoa nem foi assim que agora. Aí a gente vai relativizar. Relativiza quando? Com que É. mulheres? Sabe? Aham. Quem são as mulheres dignas da Aham. relativização da violência? Né? E aí os dados estão aí para Aham. isso, amiga. Sabe? Os dados estão aí para isso. Quando você vai olhar, quando você vai pegar os É, casos de é. feminicídio, 60% dos feminicídios no Brasil são mulheres negras, né? Aham. Quando a gente vai pensar em violência urbana, quando a gente vai pensar em violência sexual, é muito chocante, porque quem vive periferia, e eu já trabalhei em periferia, muitas meninas que são violentadas, que são estupradas na periferia, elas não têm coragem de fazer a denúncia Uhum. pelo constrangimento, porque elas já entendem que pelo fato de ser negra, de ser periférica, em algum momento ela vai ser responsabilizada. Então, por que Aham. você estava naquele lugar? Né? Por que você estava com É, aquela roupa? Por quê? Sabe? Então, é. quando a gente pensa no número de estupros no Brasil, e a gente pensar que, olha, se você jogar isso para o universo periférico, se você jogar isso para o universo das mulheres negras, o número é muito maior, e exatamente é muito maior porque as mulheres não têm estrutura. Gente, Uhum. é muito difícil, Kézia, porque as pessoas entendem que, tipo, porque a gente é preto, a gente gosta de falar de racismo 24 horas. Existe uma cobrança de um posicionamento, tipo, é isso. Então, eu tenho um Instagram, e aí, do tipo, é isso. Morreu uma criança ontem, né? De bala perdida, no Rio de Janeiro, mais uma, né? Infelizmente. E aí, automaticamente, as pessoas esperam que eu me posicione. Sabe? Então, assim, o Aham. tempo inteiro eu tenho que ficar esfregando a minha ferida para acalmar os egos Aham. das pessoas, né? E aí, esses dias até fui Sim. acusada de ser agressiva, né? É do tipo, alguém me perguntou assim, mas o movimento antirracista não é excludente? Porque as pessoas negras não. Gente, as pessoas negras não têm paciência de explicar sobre o antirracismo. As pessoas não entendem, é um exemplo que eu vou dar, gente, que eu acho que é o mais didático do universo. Pega uma mulher que perdeu os filhos, que os filhos foram assassinados. Aí leva ela num presídio para ela dar uma palestra para um monte de assassino de criança. E para ela explicar como é que ela se sente. Como é que esses homens deveriam se comportar a partir de agora, para eles não serem mais rejeitados pela sociedade, para eles serem incluídos, né, para a gente ter uma sociedade Aham. mais justa. O que as pessoas pedem para as pessoas negras é exatamente isso. A gente teve que É. viver a opressão durante quase 400 anos. Então, no Brasil, Aham. a Lei Áurea tem 137 anos, aproximadamente, 136. Então, tipo, são quase 400 anos de escravidão, são 137 anos tentando explicar para as pessoas que a gente é gente, que a gente existe, Aham. que a gente sangra, que as coisas Aham. doem na gente também. E aí, eu ainda tenho que ter calma e paciência para dizer para as pessoas por que que dói. Por que que eu não tô afim de falar disso agora? Por que que eu podia falar de outras coisas? Aham. Por que que o conteúdo podia Pois ser mais legal? é. Sabe? E
Se isso fosse possível, isso apontaria exatamente para esse lugar que você me chamou para a gente trocar essa ideia hoje, que é esse lugar onde as pessoas reconhecem, né, essa universalidade humana, né? Não só enquanto mulheres, né, homens e mulheres, mas enquanto sujeitos étnicos distintos, né? Porque é muito bonito as pessoas dizerem, somos todos humanos. Biologicamente, sim. Culturalmente, não. Somos todos humanos, mas somos humanos dotados de uma diversidade maravilhosa. Maravilhosa. Sim. Sensacional. Né? Alguém fez uma pergunta aqui que eu não consegui ler. A falta de mulheres, sobretudo Laura. Laura, sua linda. A falta de mulheres, sobretudo mulheres negras, presentes nos livros de história e de outras matérias, afeta de maneira clara a compreensão da juventude sobre o feminismo? Então, olha lá, Lauritia, como movimento, não. O feminismo como movimento, ele tem um sentido único. Então, é, de fato, um movimento que foi construído para pensar o lugar das mulheres na sociedade. E aí, isso é um avanço, isso é um ganho, isso é uma coisa maravilhosa. O fato quando a gente vai falar de apagamento, o apagamento ele foi construído pelo racismo estrutural, que existe antes do racismo, antes do feminismo, né? O racismo estrutural faz com que, mesmo que pessoas negras em algum momento tenham se destacado, tenham construído coisas legais, tenham feito coisas legais, tenham escrito coisas legais, eles tenham sido colocados, né, às margens da história, exatamente porque eles não eram reconhecidos como gente. E aí, quando a gente pensa no lugar das mulheres, isso fica um pouco mais delicado, né? Mas é muito bacana pensar que apesar das intempéries, né, dos problemas internos do movimento, e que eu acho que é comum, né, eu acho que é natural de todo movimento, essa diversidade eu acho que promove isso também, né, que são as discordâncias, essas questões internas do movimento, à medida em que elas são colocadas, né, para o debate, eu nem estou falando que a gente solucionou, porque senão a gente não estava aqui falando, né? Mas, assim, à medida em que essas questões são colocadas para o debate, isso abre uma possibilidade, assim, de que essa sombra que foi colocada na história, né, das mulheres negras, né, do povo negro e das mulheres negras, enquanto intelectuais, elas acabem ganhando um outro lugar, né? Então, esse fim de semana teve um evento lindo aqui no Brasil, né, de premiação de personalidades negras, né? Foi um evento feito de pessoas negras para pessoas negras. E aí foram premiados escritores, cantores e intelectuais. Um evento maravilhoso, né? Que contou com a presença de um monte de figuras ilustríssimas, né? Da cultura brasileira. E que é um pouco, Laura, esse lugar, né? Então, assim, não é que o apagamento atrapalha a compreensão sobre o conceito. O que é o feminismo está colocado para todo mundo. A gente sabe o que é o feminismo, e mesmo com todos os problemas apresentados, mesmo com o não reconhecimento, né, das mulheres negras aí durante um tempo dentro do movimento, o feminismo seguiu seu curso dizendo a que veio. Né? Mas aí um beijo, gente, amológico, né, para as lindíssimas Panteras Negras, que foram aí uma das primeiras mulheres a fazerem parte politicamente, né, das disputas públicas, né? Então, quando a gente vai falar de mulheres negras, né, ocupando lugares de fala, né, pública, né, podendo se manifestar e falar sua opinião, aí a gente cola naquele movimento lindo dos Panteras Negras, onde as mulheres não só tinham liberdade sobre os seus corpos, né, e aí a gente vai falar de estética, de moda e de um monte de coisas, mas sobretudo liberdade de falar sobre política e sobre intelectualidade e sonhar, amores, com um lugar na universidade, né? Que é naquele lugar ali que brota, né, essa semente aí que faz com que a gente dispute, né, até hoje sobre essas questões. Espero ter te respondido, Laura. Adriana, tem uma questão também que assim, me incomoda bastante, assim, sempre tem na minha mente, é questão da religiosidade. A religiosidade afro.
o que representa a religiosidade afro dentro de um contexto de um feminismo da mulher negra ou da luta antirracista? Então, a gente já tem algumas questões, né? Primeiro, quando a gente pensa em Umbanda, né? Umbanda e Candomblé são duas religiões muito bonitas, né? Muito musicais, né? Assim, existe uma construção melódica. Parece que, eu não sei se você já entrou num terreiro na sua vida, mas assim, parece que quando você entra dentro de um terreiro, tudo dentro do terreiro canta, né? É um negócio maravilhoso, assim. Ninguém tá tocando atabaque, mas parece que ele... Você entra dentro do terreiro, parece que ele toca dentro da gente, sem ninguém tá tocando atabaque. Quando você pensa o conceito de misticismo, quando você pensa o conceito, sabe, de mágico, um terreiro representa muito isso, do meu ponto de vista, né? Mas existe uma resistência muito grande, né? E essa resistência, ela foi reforçada pelo cristianismo. E naquele conceito de civilidade que a gente falou lá no começo aí da nossa conversa, né? Então, tudo que não é cristão é passível de demonização. Então, quando os negros chegam no Brasil, uma forma de lidar com o racismo religioso foi o sincretismo, que as pessoas usam como uma expressão tão bonita, do tipo, nossa, mas a Umbanda tem um monte de coisas do catolicismo, mas é uma questão compulsória, né, para as pessoas poderem professar a sua fé, para elas darem conta, né, de manter a sua crença. Então passaram a dar para os seus santos, para as suas entidades, o nome dos santos católicos. Então, o Ogum, que é São Jorge, né, Nossa Senhora, que é Iemanjá, que é Oxum, que seria uma forma. E aí, não só alterar os nomes, mas a gente viveu um processo de branqueamento, né? Porque dentro da Umbanda, a gente tem ali um monte de imagens, né? São Lázaro, né? Que são santos católicos, mas são santos brancos, né? São santos profundamente cristianizados, dentro da dinâmica europeia mesmo. Então, não deixa de ser uma forma de aculturação, né? Então, a forma como isso é colocado, né? E aí, a outra questão é a forma como as pessoas tratam o candomblé, né? Que é onde acontece, né? A gente tem sacrifício de animal, né? E as pessoas utilizam isso como esse espaço da demonização. Então, é isso, a gente tem que criar uma lei onde dentro dos terreiros não vai mais poder ter sacrifício de animal. Então, massa. Então, se você puder criar uma lei dessa, então você tem que criar uma lei que proíba o sacrifício animal de esfera nacional. Então, por que você vai proibir? Você não vai proibir o Brasil de consumir carne, mas você vai proibir um povo de cultuar a sua crença? Sabe? Então, existem um monte de preconceitos e as pessoas nem entendem, porque a maioria das pessoas não conhece. A maioria das pessoas nunca foi num terreiro. A maioria das pessoas não conhece a história da Umbanda, não conhece a história do Candomblé, que são mitologias lindíssimas. São mitologias lindíssimas, né? E que eu recomendo que as pessoas busquem saber e que não deixa a desejar para mitologia nenhuma.